Você tem se sentido livre nesses dias? Liberdade. Algo legal para batermos um papo aqui. Então, vamos bater um papo reto sobre isso. Há muito tempo, esse assunto rola na história. Quando fazemos uma pesquisa, um trabalho escolar, vemos que acontecia de uma nação conquistar, dominar sobre outra, fazendo dela escrava, e despertava naquele povo a vontade de lutar pela sua liberdade. Uma história muito conhecida é a escravidão dos negros. Eles foram dominados pelos brancos por muitos anos e somente em 1888 a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, dando aos escravos definitivamente a liberdade. Temos também a história do nosso país, o Brasil, que foi colonizado pelos portugueses durante muitos anos e obteve a sua liberdade através de Dom Pedro I, em 1822, com o famoso Grito da Independência: Liberdade! Ainda hoje o assunto liberdade está em alta. Sempre ouvimos falar sobre liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de pensamento, liberdade dos filhos fazerem o que quiserem. Mas afinal de contas, o que é liberdade? Há dois pontos altos nessa parada de liberdade. Primeiro, a liberdade é o direito de alguém agir, pensar, falar e escolher da maneira que achar melhor, desde que isso não prejudique o direito do outro e esteja dentro dos limites da lei. Por exemplo, preferir becar ou beck, escolher ir em algum lugar ou escolher qual profissão seguir. Um segundo conceito de liberdade é alguém não estar preso a um lugar, um objeto, pensamentos ou vícios. Por exemplo, não estar em uma cadeia, não estar em lockdown, ficar o dia todo em casa sem poder sair. Buscamos a liberdade quando de alguma forma nos sentimos presos, quando para nós estamos sendo impedidos de viver algo que é o nosso direito. Um exemplo, quando você precisa fazer aquela alimentação saudável que o médico recomenda, que o seu pai e sua mãe pegam no seu pé, chega o final de semana e algo grita dentro de você: Liberdade! Quando aquela pessoa mais madura, com mais experiência de vida, sábia, ele começa a te dar alguns conselhos: cara, não vai por aí, cara, não faz isso não, vai dar ruim. Algo grita dentro de você: Liberdade! Quando aquela placa de trânsito que sinaliza uma quilometragem limite, algo grita dentro de você: Liberdade! O fato é que muitas vezes nessa busca pela liberdade que imaginávamos, acabamos ficando presos em situações que não imaginávamos. Quantas pessoas escolheram usar a liberdade, roubando, matando, usando drogas, fofocando e acabaram viciadas, presas ou mortas? Quantas pessoas usaram da liberdade para entrar em relacionamento amoroso sem avaliar o momento, as condições, o caráter da outra pessoa e acabaram feridas, frustradas ou até mesmo com uma gravidez indesejada? O que aprendemos até aqui é que mesmo em busca de uma liberdade com motivos bons, não temos a certeza de que realmente viveremos livres. O Brasil, por exemplo, gritou a sua liberdade dos portugueses que escravizavam o país, conquistou a independência e hoje, ironicamente, é oprimido pelos próprios brasileiros. A liberdade que conquistamos com a nossa própria força nunca é suficiente e definitiva, pois sempre terá falhas e regressões. Para conquistarmos uma liberdade definitiva, precisamos de uma força superior. Isso porque a nossa verdadeira prisão não é a desigualdade social, corrupção, ensinamentos ou religiões, e sim o pecado. Ele é a verdadeira prisão. Certa vez, Jesus falava sobre como alcançar a liberdade para um grupo de pessoas que pensavam nunca ter sido escravas. Mas Jesus mostrou que alguém que vive pecando é escravo do pecado.
Isso porque o pecado ele altera tudo em nós. Nossa maneira de ver o mundo, justiça, felicidade, paz e tudo pelo qual buscamos a liberdade. O pecado entrou na humanidade bem no começo da existência do ser humano na Terra, por causa de um homem que fez uma escolha errada, buscando ser livre do limite que Deus havia dado a ele. Essa liberdade se tornou uma prisão e por causa disso todos os seres humanos que nasceram depois ficaram sob a influência do pecado. O pecado está presente em todos nós. Todos pecaram. E é por isso que em nossa busca por liberdade não conseguimos ser livres. Há apenas uma maneira de conseguirmos ser livres: em Jesus Cristo. Por um homem entrou o pecado e a escravidão no mundo, e por outro homem entrou a vida e a liberdade. Amém. Estamos num período de comemoração de Páscoa. Muitos comemoram com chocolates, ovos, coelhinhos, mas na verdade a Páscoa comunica liberdade. Vivíamos presos nas emoções, guerras, crise de identidade, vícios, religião, dinheiro, mas nunca foi da vontade de Deus que ficássemos assim e continuássemos sofrendo. Por isso, desde o Antigo Testamento, dos tempos passados, Deus tinha a promessa de enviar o libertador. E esse libertador é Jesus Cristo. Como nós dissemos antes, essa liberdade seria impossível por nossos próprios esforços. Apenas alguém com uma força superior poderia conquistá-la. Jesus tinha a capacidade ideal para essa missão. Jesus conquistou a liberdade para todos os seres humanos, vivendo de uma forma perfeita e assumindo o nosso lugar de morte, entregando a sua própria vida, morrendo na cruz. And where down we go, where down we go, say where down we go. Jesus nos libertou. Nós precisamos acessar e dizer sim para essa liberdade. E quando fazemos isso, nos tornamos livres da escravidão do pecado e adquirimos a liberdade para pensar, sentir, agir e viver sem estarmos presos a nada. É isso aí, galera. Escolha ser livre. Escolha Jesus. E esse foi o nosso papo reto de hoje.